Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje, língua portuguesa. O professor vai explicar para vocês aí as atividades de hoje do livro, né? O livro de português, as páginas, vamos ver aí, página 29, 30 e 31, beleza? Vamos lá? Então, a nossa aula de hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre pontuação, entonação e expressividade, né? Vai ser uma sequência aí de atividades para que vocês aprendam um pouquinho sobre cada uma dessas questões de pontuação, entonação e expressividade. O que é cada uma dessas coisas? Então vamos lá. Atividade oral e escrita, né? A gente vai começar aí na página 29. Mas relembrando aí para que servem os sinais de pontuação. Sem a pontuação, pessoal, quando você lê um texto, você dificilmente vai entender o texto sem uma vírgula, sem um ponto de exclamação, sem um ponto de interrogação. E por isso que a pontuação faz com que o texto tenha sentido, né? Tem coisas, se você não tiver a vírgula, você não vai ter sentido o texto, vai ser muito difícil compreender o que você está lendo sem essas pontuações. De modo geral, então, vamos lá. Lendo aí que o professor colocou para vocês, utilizamos os sinais de pontuação para representar pausas na fala, nos casos do ponto, vírgula e ponto e vírgula, ou entonações, ou no caso do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Por exemplo, o que é entonação? Por exemplo, pessoal, você vai no mercado, certo? Você não sabe o preço, tá sem o preço ali. E aí você chega, moço, por favor, você sabe o preço desse pacote de açúcar? Olha só a entonação. Você sabe o preço do pacote de açúcar? É uma pergunta. Se você chegar lá e falar para ele o preço aqui do pacote de açúcar, ele vai olhar para você e você não vai entender nada, né? Agora imagina quando você não está tendo essa entonação e você vai fazer uma pergunta que você está lendo, né? Quantos amigos na escola vieram hoje na sala de aula? Então é uma pergunta. Agora, se você fala sem a entonação, sem a pontuação necessária, a pessoa que está ouvindo você, ela não vai conseguir compreender sem essa entonação que tem o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, entendeu? Além da pausa, vamos continuar lendo. Além da pausa na fala, a entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções, anseios. Então, quando você lê de forma que nem um robô, você não vai ter a mesma compreensão. Por isso que ao ler, o professor sempre está pedindo para vocês façam leitura, leem. É importante que vocês façam a leitura diariamente. Para quê? Para aprender essa questão da entonação, da pontuação, da pausa, né? Então vamos aí para a nossa atividade do livro aí. Vocês vão lá no página 29. Tem aí os quadrinhos aí do Cebolinha e a Mônica. Mas antes disso, olha só. Imagina, eu vou ler aí sem pontuação. Só para vocês terem ideia, antes de a gente começar o texto, só para vocês entenderem que seria a pausa respeito à pontuação. Olha só. Na leitura, vamos dizer, eu vou ler agora para vocês entenderem sem pontuação. Na leitura de todos os poemas menciona muita expressividade na fala, podemos modular voz, isto é, mudar voz. Tá entendendo? Se eu ler direto, sem pausa, sem respeitar a vírgula, como que fica? Agora eu vou ler de forma aí que vocês estão acompanhando no livro, com a vírgula, com a pontuação necessária, a pausa que o texto pede quando tem um ponto final, tá bom? Olha lá. Pontuação, olha, já tem aí, ó, pontuação, vírgula, né? Olha lá, pontuação, entonação e expressividade, atividade oral e escrita. Na leitura de todos os poemas, menciona-se muito a expressividade. Na fala, podemos modular a voz, isto é, mudar a voz para dar mais significados ao que falamos. Essa modulação
uma espécie de musicalidade, é chamado de entonação. Viu? O professor já leu aí com bastante entonação. Tá vendo como estou lendo diferente? Diferente da primeira vez que eu li. Sem pontuação, sem entonação. Entendeu? É difícil de entender. Vamos continuar o texto lá? Da página 29? Então, em situações diferentes, dependendo de nossas intenções ao falar, a entonação que damos a uma frase pode se alterar. Vejam os quadrinhos a seguir. Agora a gente vai ver aí a tirinha aí, né? Da Turma da Mônica, né? Maurício de Souza. Vamos lá. Hã? Olha a expressão do quadrinho da Mônica. Como ela tá? Ela tá triste, ela tá contente, ela tá alegre, ela tá desesperada ou ela tá espantada? Qual que você acha? Ou ela tá surpresa, ela tá com dúvida? Qual que é a expressão da Mônica no primeiro quadrinho? Por isso que Gibi é genial. Gibi é muito legal. O pessoal adora Gibi. Principalmente da Turma da Mônica. Olha só a expressão da Mônica. Você não viu ainda o resto dos quadrinhos. Olha lá, o primeiro quadrinho. Hã? A Mônica falou assim, né? O que ela viu? Que ela está espantada com o quê? Cebolinha, o que fez com o seu... Cebolinha, o que fez com o seu cabelo? Olha a expressão da Mônica, mãozinha na boca, ela tá o quê? Ela tá com dúvida, espanha, né? Tá estranhando, né? Estranhamento, ela tá surpresa, né? E qual é a cara do Cebolinha, a expressão do Cebolinha no segundo quadrinho? Olha o cabelo dele, ele tá lá entediado, ele tá com certa irritação, ele tá incomodado. Qual é a expressão dele? Então, no quadrinho, quem faz o quadrinho, ele procura passar isso para quem está lendo o gibi, tá? Olha lá, no terceiro e último quadrinho, para terminar. Nada, só peguei uma ventania no caminho. Então, qual é a expressão dele falando isso, né? Ele está meio que indiferente, né? Ele está indiferente com a Mônica. Parece que ele está meio incomodado, né, com a pergunta, certa irritação. Ele não quis dar muita bola, nem parou, continuou andando, né? Então, qual é a expressão da Mônica ali, ó, olhando? Nossa, né? Que para que dar essa resposta, né? Ele foi tão irônico, aconteceu alguma coisa, né? Então, o gibi tem essa magia de a gente, além de a gente ler, a gente tem que prestar atenção nas figuras, nos personagens, para ver a expressão, né, deles no gibi. Isso é muito legal. Então aí tem as atividades, né? Vamos lá, número 1, leiam em voz alta, conversem e respondam as questões. O que expressam os sinais de pontuação, ponto de interrogação e exclamação juntos no primeiro quadrinho? Então, o que vocês acham que tem esses dois juntos, né? Então, para vocês colocarem aí, para quem está resolvendo, tem dúvida, né? É isso mesmo, ó. Os sinais de pontuação de interrogação e exclamação, eles expressam dúvida, espanto, surpresa quando eles estão juntos, né? No segundo quadrinho, há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido de expressão facial da Mônica e essa pontuação pode expressar? O que ela está expressando, né? Aquela pergunta, olha com a mão, no segundo quadrinho, a mão no queixo ali. O que ela está expressando? O que vocês acham? Aquilo que o professor pode colocar aí depois, o professor estava falando na resposta, mas o importante é vocês entenderem, tá? Eles se expressam dúvida, né? Espanto, estranhamento, surpresa. O professor pode colocar essa resposta? Pode colocar, tá? C. O último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indicam que sentimento. Que sentimento Cebolinha tá com aquela cara dele e pela resposta dele, né? Quais as possibilidades dessa expressão dele, né? É uma indiferença, né? Tá sendo indiferente, tanto fez, tanto faz pela dúvida da Mônica, ele não tá dando nem bola para ela, né? Ele parece que ele tá meio irritado, né? E incomodado com a pergunta. E se vocês tiverem outro sentido aí, você pode colocar também, certo? Vamos aí para a nossa página 30. Leiam em voz alta esse trecho voa. O pessoal vai ler aí, mas é importante que vocês leiam em casa também sozinho, tá? Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho.
Então, converse sobre a entonação de voz diante do uso de reticências e sobre esse sentido. Esses sinais que podem expressar nesses versos. Esses sinais aí? Que é reticências, professor? Reticências são esses três pontinhos. Que sentido ele dá pro poema? Ó, voa, voa, passarinho. Três pontinhos. Voa, voa pro seu ninho. Então essa expressão, pessoal, dá um sentimento no poema, toda vez que tiver três pontinhos, de continuação do pensamento, né? O que será, né? A pessoa está sonhando, né? É um desejo que fica no ar, né? O que será que vai acontecer? Sem a certeza do que vai acontecer, né? Então vamos lá, voa, voa, passarinho. Essa entonação que você coloca na voz, lendo o poema, olhando as reticências, quando tem três pontinhos, o sentimento de que o pensamento vai longe, né? Vai além. Aí você sonha com a poesia, sonha, voa, voa, passarinho. Você imagina o passarinho voando, né? Sem destino, né? Conversa, então é esse sentido, tá bom? É só para vocês lerem, não é para responder não, é só para entender. Leia um trecho de texto informativo, olha só. Pombo correio. Então o professor vai ler junto, depois façam esse exercício, o professor confia em vocês de fazerem esse exercício sozinho em casa. O pombo correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério. A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é soltada cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um dos seus pés uma mensagem que levará até a sua casa. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos correios. Até hoje, em Paris, na França, eles transportavam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Desta forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido ao hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Então, olha só que interessante, né? Lá na antiguidade, eles já utilizavam o pombo correio para mandar as mensagens, né? Opa, deu uma crise de tosse do professor aqui. Mas continuando. E olha só de quantos mil anos atrás utiliza-se o pombo correio, né? E agora o pombo correio é utilizado ainda lá na França, né? Por causa do trânsito. Se uma pessoa é acidentada, eles pegam a amostra de sangue do paciente, né? Até quando o paciente chegar lá no hospital, ele já sabe qual é o tipo de sangue da pessoa. E não vai demorar para ele, se ele precisar de sangue, a diferença de tempo pode valer uma vida. Olha só, então o pombo atravessa tudo, né? Aquele trânsito, solta ele, coloca lá no pezinho dele a amostra de sangue, ele vai até o hospital. Quando ele chega lá, né, avisa, ó, vai chegar o passarinho aí, vocês já pegam a amostra de sangue dele e faz um teste para ver que sangue que ele vai precisar de sangue. Interessante, né? Então vamos lá, no A, 3. Observe os sinais de pontuação que foram destacados acima. Aspas, esses, né, lá onde está sua casa, tá lá, sua casa, tá vendo? Tá entre aspas aí. E parênteses, né? Olha lá, na França, tá? Por que tem isso aí, né? Converse para que esses sinais foram usados no texto. Na verdade, esses sinais, né, de aspas e parênteses, né? As aves não têm casa, mas tem ninho, por isso o uso do aspas, né? Já os parênteses foram empregados para explicar que Paris fica na França, né? Para destacar algo, né, que está se referindo, por exemplo, até a sua casa, né, para dizer que a aves não tem casa, na verdade, né, então para voltar para sua casa entre aspas, né, e Paris, né, que tá, França está na França, para dizer que Paris fica, para lembrar, para quem não sabe, né, às vezes a pessoa está lendo o texto, não sabe de onde é, então é para dar destaque à palavra anterior, certo? Era isso. Então, para que esses sinais foram usados? Para destacar, né, algo
que tem a ver com a palavra no texto. Então vamos lá. B. Treinem com a voz alta a leitura do texto, escolham a expressividade a ser dada. Agora leiam juntos ao quadro abaixo. Então, olha só. Vocês vão ler sozinho em casa aí, né? Treinando. E as aspas aí podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual. Então, uma coisa que está meio diferente, eles colocam entre aspas, só para você perceber que é diferente. E parênteses são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou comentário a um termo da frase. Então, o que o parênteses serve? Para complementar uma informação. Então, se você vai falar assim, ou você às vezes olha lá no tema, no jornal, né? Lá no jornal está escrito assim, em São Sebastião, aí coloca entre parênteses, estado de São Paulo, né? Ou coloca lá, estado de São Paulo está nas manchetes dos jornais como um estado que mais vacinou, aí coloca lá, Brasil, tá? Porque é alguém que vê e é de outro, né? É de outro estado, ou é de outro país, e vê São Paulo, né? São Paulo fica na onde? Ele não conhece. Então, se o texto está em inglês, geralmente é a mesma função do parênteses, né? Complementar uma informação, certo? Vocês entenderam o que seriam os parênteses? Entenderam? Então, se alguém te perguntar, você sabe, o parênteses serve geralmente, às vezes, no texto de português, para complementar uma informação, certo? Agora, vamos lá, 31. No texto a seguir, estão faltando os sinais de pontuação. Leia em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado, certo? Então vamos lá, ó. Quem criou o biscoito? Olha só esse texto, ele não tem pontuação nenhuma. Aí o que você vai fazer? Ler o texto, ver o que está faltando de pontuação e você vai reescrever esse texto abaixo aí, colocando sinais de pontuação adequados para que o sentido fique claro para o leitor, ou seja, para quem está lendo. Empregue parênteses para explicar o termo e aspas para indicar o uso do sentido especial de uma palavra. Aí vocês vão fazer... Opa, deixa o professor colocar no lugar certo. Aí, ó. Nesse espaço aí, você vai colocar o texto. Não, professor, tem que copiar o texto de novo? Tem que copiar o texto de novo nessas linhas abaixo aí, colocando a pontuação, tá bom? Esse espaço que vocês têm aí na página 31 é para vocês fazerem a pontuação correta do texto, porque ele está sem nenhuma pontuação, certo? Então, a hora de organizar o que estudamos, com os colegas, leia o esquema a seguir, o professor vai ler para vocês. Pontuação, pode marcar o final das frases, como ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação e reticências, 3 pontinhos, certo? O professor está aqui. Ajuda a organizar as ideias e informações do texto, indica expressividade e intenção do autor, tá bom? Pontuação é fundamental, é imprescindível que tenha pontuação, tá bom? Tem essa atividade aí para vocês fazerem, que é a maiorzinha da página 31. Façam com o máximo de atenção. Ok, pessoal? Tudo de bom, o professor está aqui para ajudar vocês. Abraço.